está na hora da gente analisar o mercado do boi. Agora sim a gente tem aí em mãos o que aconteceu no final de semana, principalmente era uma grande expectativa saber como foram as vendas de carne, né? A expectativa era de que o Dia dos Pais pudesse trazer um bom consumo aí para essas carnes. E mais do que isso, a partir do que aconteceu no final de semana, o que vem agora? O frigorífico vai ter que repor estoque, vai ter que voltar às compras, ou ele já estava preparado para esse momento? Vamos perguntar para quem entende, vamos falar com Caio Toledo, consultor de gerenciamento de risco da Stonex, aqui com a gente. Bem-vindo, Caio, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, como é que foi a avaliação do final de semana em termos de consumo de carne? E segundo, o que vai acontecer a partir de agora? Os frigoríficos vão ter que voltar às compras ou eles já estavam comprados e preparados para essa questão aí do bom consumo, se ele ocorresse, Caio? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Nós observamos que no final de semana as vendas de carne bovina foram boas, tá? Já era esperado esse bom movimento, dado o alinhamento de Dia dos Pais, mais o início de mês. Mas as vendas foram boas. Isso até é algo positivo, dado o cenário que nós temos do mercado interno, o mercado interno ainda bem fragilizado. Então, qualquer notícia positiva acaba sendo muito boa para nós. Mas só para a gente entender, Perdão. É uma venda suficiente para baixar estoque e fazer com que o frigorífico tenha necessidade de voltar às compras ou não? Olha, o frigorífico tem trabalhado em compasso, como a gente fazia, não sei se a palavra ideal seria isso, mas um just in time. Então, você compra dado a necessidade, né? Ou a gente pode usar até aquela questão just in case. Se precisar, compra. Então, eles já estavam meio que se preparando para essas vendas finais de semana, eles tinham a expectativa que fossem boas, foram boas, e os frigoríficos estão, aos poucos, retomando a vinda ao mercado. Porém, eles têm trabalhado já numa questão de comprar quando tem necessidade, não escalar tanto assim, não alongar tanto as escalas de abate, uma vez que você não tem a certeza que vai conseguir vender esse animal caro. Quando você repassar isso para a carne, vai vender essa carne em preços maiores, então eles estão trabalhando conforme a necessidade. Então a gente observa que eles estão trabalhando com escalas mais curtas do que observado em anos passados, dado de acordo com a necessidade de compra. E quais são os tamanhos de escalas? E isso varia de estado para estado? São Paulo, quinta-feira passada, nós vimos alguns frigoríficos com as escalas mais alongadas, principalmente trazendo boi de outros estados para São Paulo. Muito do Mato Grosso do Sul trazendo aqui para São Paulo. Então, São Paulo conseguiu alongar as escalas, alguns frigoríficos conseguiram alongar a escala em 7 a 10 dias. E não é a mesma coisa que acontece no Brasil inteiro. Por exemplo, Tocantins, a gente vê a escala extremamente curta, Tocantins com muita dificuldade aí de se encontrar boi, então norte de Minas também, então cada lugar tem sua particularidade. Mas São Paulo, de fato, as escalas andaram um pouco de quinta-feira para cá, e por enquanto a gente percebe que o boi tem trabalhado no mesmo patamar de preço, esses R$225, chegando a R$230, mas aí com premiações. Quer dizer, não precisa daquela correria dos frigoríficos para repor estoques, então, já tem gado escalado para pelo menos uma semana aí, certo? Alguns frigoríficos estão com as escalas aí de 7 a 10 dias aqui em São Paulo. Mas é uma particularidade de São Paulo, se a gente for olhar frente ao Brasil inteiro. E diante desse conforto na relação de oferta e demanda, o preço não mudou então, Caio? O preço da arroba? O preço da arroba não tem mudado, até porque o boi casado, que é o que a gente monitora para tentar entender e fechar a conta dos frigoríficos, a gente estava trabalhando há muito tempo ali no 13,70 e até que deu uma animada. Nós somos tudo boi casado. Vamos falar que a gente conseguiu ver coisas a 14,30, 14,50, fala assim R$15, mas isso a gente é usado como base o nosso 14,30. O 14,30 dá mais fôlego para os frigoríficos pagarem mais pelo boi, mas, obviamente, os frigoríficos sabem que daqui para frente, a priori, nós teremos a entrada maior de oferta. Então, por enquanto, como eles estão trabalhando numa questão de just in case, eles estão também aquele processo de você observar o mercado, tentar entender a oferta, também como tentar entender a demanda. E qual que é a referência do preço hoje? A referência do preço, como nós colocamos hoje, São Paulo seria R$225.
Isso boi comum. Isso, boi comum, exatamente. Aí tem premiações. A premiação China, ela tem recuado um pouco, né? Nós já vimos a R$15, a gente tem lugares a 3, pagando muito preço praticado como Europa, 5, mas mais que 5, eu particularmente não vi. Muito bem. Ou seja, é um valor que a gente já viu sendo praticado na semana passada, por exemplo. Não mudou, então, Caio? Não. Por enquanto, o mercado está alto, mas estável, tá? A gente está vendo que o mercado tem trabalho com estabilidade. Muito em função também que nós sabemos que esses próximos 15 dias o consumo é mais fraco, né? Se comparado com os primeiros 15 dias. Então, o frigorífico também, como há hoje uma grande dificuldade de originação de animais, não há necessidade de eles alongarem tantas escalas, porque se for precisar alongar a escala, você vai ter que pagar mais caro por esse animal. Se você pagar mais caro por esse animal, você não tem a certeza que vai conseguir vender uma carne mais cara. Então, qual que é o processo? Abate menos, de acordo, aí, obviamente, com cada unidade de abate, né? O que se faz de exportação, o que se faz de mercado interno, e vai comprando aos poucos aí, mas por enquanto mantendo esse preço de R$225 aqui em São Paulo. Você citou aí uma melhora na oferta. É o gado de primeiro giro já aparecendo, Caio? É o gado de primeiro giro aparecendo. Até a gente viu, há tempos passados, nós até comentamos que nós vimos alguns pecuaristas tentando retardar um pouquinho a saída desses animais do confinamento, tá? Porque o que nós estávamos observando naquela época? Que segurar o animal 10 dias que fosse dentro do coxo, poderia ter uma valorização de R$5 a R$7 por arroba. Então, naquele tempo, era algo positivo você deixar um animal um pouquinho mais do coxo. Obviamente tem questões como conversão, etc. e tal, mas era um bom negócio. Hoje a gente já percebe que tem que ter a saída desse animal que estava para sair lá no passado. Nós temos também um aumento muito grande de animais em parceria. Esses animais estão saindo agora também. E o terceiro ponto, que é aquele pecuarista que estava retendo um pouco o gado no coxo para tentar tirar um pouco o animal um pouquinho mais tarde, para tentar vir preços melhores, observou que há 10 dias, por exemplo, o arroba não tem subido muito, não tem dado tanta vantagem para ele. Mas, bom, então agora vou deixar sair, não vou tentar retardar um pouquinho mais esse animal dentro do coxo. Então, aos poucos, tem visto a oferta aumentar. Ela vai aumentar gradativamente, né? Então, esse alívio da oferta pode pressionar a cotação? Tudo aí, essa pergunta vai ser respondida pela demanda, né? Se a demanda vier com força, obviamente, é sempre aquela equação oferta e demanda. Se nós tivermos maior demanda, mesmo com uma maior oferta, se a demanda for suficiente, o preço sobe. Se a demanda for insuficiente, o preço cai. Então, estamos falando agora um pouco da equação entre oferta e demanda, que essa resposta nós só teremos com a medida do tempo. Porém, cabe salientar que nesses próximos 15 dias, normalmente nós temos um consumo menor do que os primeiros 15 dias. Mas também o que me chama a atenção é que todo ano, assim observar esse dado, assim, com mais afim, há uns 2, 3 anos, pós-Dia dos Pais, sempre o consumo de carne bovina melhora. Então, 2018, 2019, vamos ver se em 2020 isso também acontece. Mas Dia dos Pais para frente, sempre o consumo de carne bovina melhora. Então, tomara que isso aconteça. Nós vamos observar isso e essa resposta, se vai ser suficiente ou não, só com o tempo. Muito bem. Isso de demanda interna. Quando a gente olha a demanda externa, também está bastante favorável. Ontem saíram os números do SESEX mostrando aí que o potencial de exportação para julho promete. Está certo que foi avaliado só a primeira semana, né, Caio, ainda, né? Isso, bem colocado, bem colocado. Ainda a primeira semana, obviamente, isso é muito bom. Assim, como a gente está com o mercado interno tão fragilizado, o mercado externo como referência está sendo muito bom para nós. Até a gente fez alguns dados aqui, obviamente, o mapa solta um dado preliminar sobre abate Brasil, nós pegamos também o SESEX preliminar, mas nós estamos colocando o seguinte, hoje o share de exportação nosso aqui, então o que é produzido, quanto fica aqui, quanto vai para fora. Então estamos falando que hoje, 40% que nós estamos produzindo aqui no Brasil está indo para fora. E esse número é um número muito alto se a gente comparar ao histórico, que sempre trabalhava entre 30%, 25%, 30%, 35%. Ou seja, hoje nós estamos produzindo para o mercado externo. E é o único mercado que, nesse momento, acaba nos ajudando. Por quê?
porque os países precisam da carne brasileira, seja por peste suína, seja pelo preço da carne lá fora, mas também tem a situação cambial que nos ajuda. Hoje nós estamos trabalhando com o câmbio a 5,40 novamente. Então, exportar em dólar acaba sendo um bom negócio. Então, essa relação já está 40% para exportação, é? Exato. Esse número pode mudar porque o mapa ele acaba sempre tendo uma revisão dos dados que eles divulgam, né? Mas nós pegamos os dados do mapa na semana passada, de julho, do abate em julho, pegamos as exportações de julho também e chegamos no share de 40%. Obviamente, nós estamos falando de frigoríficos cifados, não entram frigoríficos estaduais, municipais, que tem uma grande participação aqui hoje no Brasil, mas hoje a gente está falando de 40%. Até conversando com os próprios frigoríficos, é um número factível. A gente está vendo que a capacidade de soja está extremamente alta e com o flanco externo sendo tão bom nesse momento, obviamente nós produziríamos para exportação. Muito bem, isso é uma boa informação. Agora, como é que está a questão dos abates no Brasil? Me parece que o ritmo de abate caiu esse ano, Caio? Caio, se a gente for pegar janeiro a julho, nós estamos falando que em julho nós estamos com abate 10% menor do que janeiro. Então, uma queda de 10% no abate. Se for comparar julho contra julho, tá? 2019 contra 2020, nós estamos falando de uma queda de 27% nos abates. Então, isso chama atenção porque, obviamente, é o resultado de uma tentativa de equacionar oferta e demanda, né? Então, a demanda não tem respondido, só a demanda externa tem respondido conforme nós gostaríamos, então você acaba tendo uma queda na produção, uma queda no abate. Obviamente tem outros fatores, a retenção de fêmeas também acaba contribuindo um pouquinho para essa trajetória, mas nós temos que salientar que se nós estamos num momento onde a oferta está muito difícil, e a demanda externa está indo bem, a demanda interna não está indo tão mal, ela está mal, mas está estável, né? Não piora, então isso acaba sendo positivo. Então isso acaba corroborando com o cenário onde os frigoríficos estão tentando ali dar uma ajustada na questão de como você manter um preço rentável dado o preço do boi. Ou seja, tem aí um alinhamento entre menor oferta, que é uma característica desse ano, ou do ciclo pecuário que a gente está passando nesse momento, com um ajuste do frigorífico para evitar aí uma aceleração do abate e, consequentemente, promover aí um excesso de oferta no mercado que possa fazer o preço cair, certo? Exatamente. Essa a minha leitura seria essa. Obviamente, quem pode falar de oferta, a gente vai falar que a retenção de fêmeas, que acaba cobrando um pouco com isso. No primeiro trimestre, principalmente, quando a gente tem mais descarte de fêmeas, né? As fêmeas vazias, então isso mais para o primeiro trimestre. Mas, obviamente, isso impacta muito nas contas nossas aqui. Então, o abate eu acho que vai seguir nesse ritmo assim. Por enquanto, até o fim do ano, acho que dificilmente nós teremos uma alavancada no abate. O abate acho que vai ser levando muito ali na mão de acordo com como está a necessidade. Obviamente, trabalhar com abate reduzido nunca é bom porque você tem um custo fixo que pressiona também os frigoríficos, né? A gente lembra que um frigorífico para rodar, o custo fixo é muito elevado, né? Você tem muita mão de obra dentro de uma unidade. Então, ele não consegue ajustar tanto isso. E o segundo ponto para uma queda de abate é que muitos frigoríficos, principalmente os grandes, já deram férias coletivas lá no passado, quando nós tivemos a pandemia chegando com força aqui no Brasil. Então, assim, a margem para você reduzir abate, nesse momento, ela acaba sendo um pouquinho menor, né, do que falar, por exemplo, em abril, onde nós tivemos o mesmo número, basicamente. Olha, trazendo em dados, em abril de 2020, dados todos do mapa, tá? Levando em consideração o mapa, nós batemos, deixa eu pegar o número aqui, 425 mil cabeças em abril. Perdão, falei o número de produção de carne. Vou falar em produção de carne para ficar melhor. Tá. E aí, se a gente for olhar agora julho, está falando em 423. Então, está muito parelho abril contra julho. Então, isso chama a atenção porque nós estamos tratando ainda da pandemia, né? Está tendo um recuo no abate. E hoje nós estamos falando que nós estamos com a mesma abate que a gente viu lá em abril de 2020. Foi quando a pandemia chegou. Então, nós não sabíamos ainda o que ia ser dos efeitos da pandemia. 425 mil toneladas em abril,
e 423 mil toneladas em julho. Isso, lembrando que esse número de julho, ele é revisado, tá? Mas essa a primeira amostragem foi essa. Normalmente tem uma segunda amostragem que é divulgada, se não me falha a memória, no dia 18, que eles revisam um pouquinho esses números. A gente sempre pega de janeiro até agora, né? 2 vezes por mês a gente revisa esses dados, porque às vezes tem alguma certa modificação nesses números. Mas a primeira amostragem falaria que nós estamos trabalhando hoje, em julho, nós abatemos e produzimos a mesma quantidade de carne que nós produzimos lá em abril. Lembrando que os animais, hoje nós temos um animal mais pesado, isso contribui também para a produção maior de carne bovina com menor número de animais. Que foi o pico aí da pandemia, onde todo mundo não sabia o que fazer, enfim, pisou no freio. Agora, essa marca é ruim, Caio? Bater menos animais? Então, é que assim, a gente tem hoje, obviamente, se você está produzindo mais carne bovina e o preço está indo subindo, quer dizer que o consumo está andando, né? Então, esse é o melhor do mundo, que a gente tem uma produção em alta e o preço também em alta, né? Então, tirar o pé do acelerador acaba sendo não tão bom, porque se você está com o abaixo tão curto, tão baixo, e de repente você tem uma maior oferta, a pressão nos preços da arroba acaba acontecendo, né? Uhum. Então, esse é o único problema que eu particularmente vejo. Se tiver um aumento da oferta e o abate continuar muito baixo. Então, você está falando que, de repente, o frigorífico pode fazer uma escala de 10 dias, ou ele estava trabalhando com 2 dias. Então, na minha visão, esse é o único problema que pode trazer. Uhum. E é sempre muito bom quando a gente está trabalhando com abate alto e demanda alta, porque a rodinha gira, né? Uhum. Mas esse volume, 423 mil toneladas aí de julho, claro, você falou que ainda está sujeito à revisão, mas vamos trabalhar como o fator, o número que a gente tem na mão. Ele é o pior aí do desempenho dos últimos tempos? Olha, pegando aqui de janeiro a julho, né, nós estamos falando basicamente do pior, tá? Falando de janeiro a julho. Pegando aqui, pelo que eu monto, eu sempre pego dados do mapa, a gente faz aqui, obviamente, tem macho e fêmea, mas a gente tenta fazer um molde do global, tá? Tentando tirar um panorama. Obviamente, o número não é 100% correto, porque tem fêmea, tem novilha, tem um monte de coisa aqui envolvida. Peso animal, quando o peso é mais baixo, quando o peso é mais alto. Mas, assim, num panorama geral, tentando tirar uma métrica, assim, de tudo, a gente coloca que, nesse momento, nós estamos pegando, né, vamos pegar ali, janeiro de 2017 até agora, a gente só perde para aquela época que nós tivemos a carne fraca, que foi em março de 2017. Ou seja, vamos dizer aí, está no segundo menor nível aí desde a carne fraca, então. Exatamente. Mas levando em consideração também, a gente tem que ver abate de fêmea, tem muita coisa Sim. mais envolvida para a gente chegar num cálculo mais preciso, né? Mas tirando fazendo uma conta para tentar entender um pouquinho do que está acontecendo, Tá. A gente poderia falar que a gente hoje está com abate, é um abate muito baixo, a produção de carne bovina baixa, né? Que hoje a gente poderia comparar ali com um período que foi pior que esse período seria o momento da carne fraca. Muito bom. Ô Caio, legal, números interessantes aí para a gente pensar e analisar. Obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre. Obrigadão, bom dia ou boa tarde já, né? Já para ti, boa tarde a todos. Valeu, um abraço, até a próxima. Graças. Tá aí Caio Toledo, da Stonex, conversando com a gente, analisando o mercado do boi, trazendo algumas informações importantes. Por exemplo, as escalas em São Paulo já tem aí um nível melhor do que das últimas semanas. 7 a 10 dias é o que está se mostrando aí, principalmente com a melhora da oferta de animais de confinamento. E São Paulo teve a característica de compor as escalas com o boi sul-mato-grossense. Então, esse alongamento das escalas já justifica aí pelo menos um teto para a alta nos preços. A gente não viu o mercado recuando, então o boi está naquele mesmo patamar dos 225, 230 da semana passada, mas também não dá margens para aumentar.
e a gente tem aí uma demanda de final de semana com o consumo dos Dias dos Pais acelerando, mostrando que tem um certo otimismo aí no mercado interno, mas que não dá para contar muito com essa demanda interna, principalmente agora nos últimos 15 dias do mês, quando tecnicamente o salário encurta, enfim, e a tendência é de menor consumo no mercado interno. Mas ontem saíram os números das exportações e a primeira semana mostra que houve uma aceleração até importante aí no volume exportado pelo Brasil. Claro, a gente precisa saber como vai ser o comportamento das exportações nas próximas 3 semanas agora do mês de agosto, mas olhando só para o que aconteceu na primeira semana, a tendência é positiva aí para os preços. E o Caio fez umas continhas mostrando para a gente que a exportação já está aí basicamente responsável por 40% do que é produzido aqui no Brasil. Essa relação, para quem se lembra, em anos anteriores aí era de 20%, chegava no máximo a 25%, no pico aí das boas exportações 30%, e agora essa relação já está na casa dos 40%. 40% para exportação, 60% para consumo interno. E além disso, tem uma redução no volume de abate de animais. Segundo o Caio, de janeiro a julho desse ano, houve uma redução aí de 10%, e comparando julho desse ano com julho do ano passado, o recuo de 27% no volume de abate. 423 mil toneladas de carne produzidas, né, no mês de julho, que comparando aí com as médias mensais dos últimos anos, essa é a segunda menor média aí, só perdeu para aquele mês de março de 2017, quando houve aquele período de crise provocado pela carne fraca. Então, são números para a gente entender um pouquinho o mercado e principalmente a dinâmica do mercado e da comercialização a partir de agora. Vamos aos números. Vamos ver lá na B3 como estão se comportando os preços, você acompanha comigo na tela. O boi, para setembro, R$ 223,80, está com alta de 0,25%. Outubro, também subindo, 0,34%, a R$ 223,70. O novembro, R$ 224,10, queda de 0,24%. E o dezembro, R$ 224,00, mantendo aí os números de ontem. O indicador medido pelo CPEA, fechou ontem a R$ 228,50, com alta de 1,35%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.